O ME-163 foi um avião revolucionário. Na realidade, era um foguete e ele voava rápido. Hoje vamos saber a sua história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aos céus da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, aonde surgiu um avião revolucionário, o ME-163. O Messerschmitt Me-163 Comet foi um dos aviões mais extraordinários e arriscados da Segunda Guerra Mundial, considerado o único caça-foguete operacional da história da aviação. Seu desenvolvimento estava ligado ao esforço alemão de criar aeronaves capazes de enfrentarem os bombardeiros aliados em grandes altitudes e velocidades cada vez maiores. A Alemanha, lá pela metade da Segunda Guerra Mundial, começou a ser muito castigada pelos bombardeiros aliados que varriam os céus germânicos. Esta ação destes bombardeiros deveria ser parada se a Alemanha quisesse sobreviver à guerra. E o desespero por vencer a batalha aérea gerou o avanço de armas modernas, revolucionárias até, que surpreenderam os aliados, assustando-os e gerando uma apreensão. Armas como o ME-262, o primeiro caça a jato, as bombas voadoras V1, V2, os bombardeiros a jato, arado, e o Messerschmitt Me-163, o caça-foguete, um avião pequeno, rápido e mortal, tanto para os inimigos quanto para os próprios pilotos. Não é à toa que o ME-163 também passou a ser conhecido como o fazedor de viúvas. O projeto começou na década de 1930 com o engenheiro Alexander Lipsch, o pioneiro em aeronaves sem cauda e voo a jato. O ME-163 foi produzido pela Messerschmitt, mas baseado nos conceitos de Lipsch. O motor desenvolvido para ele era o Walter HWK 109-509, alimentado por dois combustíveis altamente instáveis, o T-Stoff e o C-Stoff, que o tornavam extremamente perigoso, tanto para os pilotos quanto para os mecânicos. A nossa jornada hoje nos traz ao aeroporto Berlin-Ghetto, hoje um museu da Luftwaffe. Dá para ver que a gente vai ver muita coisa aqui. O ME-163 é um ícone da Segunda Guerra, um avião lendário, cheio de controvérsias. E você pode conhecê-lo frente a frente, pessoalmente, em nossos roteiros pela Alemanha que fazemos todos os anos. Dentro do roteiro está a visita ao aeroporto, hoje museu, de Gatow. Para quem gosta de aviação, Gatow é uma atração imperdível. O aeroporto fica mais ou menos uns 25 quilômetros do centro de Berlim e a entrada é gratuita. É difícil um pouquinho de chegar aqui, não tem linha de ônibus e nem um transporte específico. Então você tem que pegar um Uber ou alugar um carro para vir até aqui, mas vale muito a pena. A coleção, como vocês viram, os itens aqui são impressionantes, como este Canberra, um bombardeiro da Guerra Fria imenso, um avião desenvolvido pelos britânicos, utilizado pelos alemães, belíssimo exemplar. É um dos muitos que você encontra aqui em Gatow. Gatow é um aeroporto desativado da Guerra Fria, mas que antes disso foi sede da Academia da Força Aérea Alemã. Era o ninho dos pilotos alemães, onde eles tinham as primeiras lições e aprendiam a voar. Gatow depois passou a ser o aeroporto da Força Aérea Britânica, Royal Air Force, durante a Guerra Fria na Alemanha. E após o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha, Gatow passou a ser um museu da aeronáutica, da Força Aérea Alemã, contando toda a narrativa desde antes da Segunda Guerra Mundial. E em Gatow nós temos a oportunidade de encontrar o ME-163, extremamente bem preservado, inclusive com motor. Outro avião icônico, se não revolucionário, que está exposto aqui no Museu de Gatow é o ME Comet,
como ele era chamado. É um caça-jato, um turbojato, e muito compacto. Era basicamente um foguete tripulado que foi lançado no final da guerra, numa das tentativas de reverter a maré da guerra e combater o bombardeio das fábricas alemãs pelos aliados. É um avião sui generis, totalmente diferente, esse jato. Ele não tinha vamos dizer, uma aerodinâmica convencional, era um bólido, e este aqui está especialmente bem conservado. É difícil achar um Comet em exposição. Esse está muito bem conservado. O Comet foi mais uma das tentativas, né, que não deram certo. Ele não tinha nem o pouso de aterragem, quer dizer, o trem de aterragem dele era apenas uma pequena roda traseira, e creio que à frente ele vinha deslizando, porque ele tem toda uma proteção. Ele não tinha os pneus aqui na frente para fazer a aterrissagem. Tinha tipo um trenó que deslizava. E bem ao lado da cabine do piloto, do cockpit, tem os 2 canhões, que eram seu armamento. Lembre-se que ele era um avião destinado a combater os bombardeiros aliados. Então ele teria que ser rápido, potente no armamento e decisivo. Chegou tarde no final da guerra e não fez assim alguma diferença no combate à Força Aérea Aliada. No final da Segunda Guerra Mundial, quando o céu da Alemanha estava tomado por bombardeiros aliados, a Luftwaffe lançou mão de uma arma ousada e perigosa, o Messerschmitt Me-163 Comet, o único caça-foguete colocado em operação durante a guerra. Pequeno, veloz e de formato futurista, o Comet era capaz de ultrapassar a impressionante marca dos 1.000 km por hora, voando mais rápido do que qualquer outro avião da época. Para os pilotos, a sensação era única. Em poucos segundos após a decolagem, o caça subia quase na vertical, disparando como um projétil em direção às formações inimigas. Mas junto com a velocidade vinha o risco. Alimentado por combustíveis extremamente voláteis, qualquer erro significava explosão certa. O Comet tinha portas de abastecimento separadas para cada um e 2 caminhões-tanque eram usados para abastecê-lo. O primeiro forneceria o Seestoff e depois sairia da área antes que um segundo caminhão-tanque entrasse com o T-Stoff. O motor do Comet e o armazenamento de combustível eram minuciosamente lavados com água antes e depois dos voos. A alta volatilidade do combustível resultou em muitos incêndios e explosões, ferindo e matando pilotos e equipes de solo. Isso frequentemente ocorria quando as linhas de combustível eram rompidas ou vazavam, e com a frequência de pousos difíceis, isso tornava voar o Comet uma empreitada particularmente perigosa. Os pilotos geralmente tentavam garantir que usassem todo o seu combustível antes de entrar na cabine. Mais de 1.000 litros de Seestoff eram armazenados logo atrás da parede traseira da cabine, e 120 litros de T-Stoff estavam ao lado do piloto em tanques em ambos os lados da cabine. O fato de estarem rodeados por essas substâncias provavelmente causava certa apreensão nos pilotos, mas não apenas porque se inflamavam ao entrar em contato um com o outro, eram altamente corrosivas por si mesmas. O T-Stoff só poderia ser armazenado em alumínio e o Seestoff em esmalte ou vidro, pois corroíam qualquer outra coisa. Pilotos usavam trajes especiais de asbesto revestidos de borracha para se protegerem do combustível corrosivo, mas nem sempre era suficiente. Joseph Piols era um as da Luftwaffe, de 31 anos e recebedor da Cruz de Cavaleiro, a mais alta condecoração nas forças militares da Alemanha nazista, quando foi transferido para uma unidade de teste do Messerschmitt Comet. Durante uma decolagem, o suporte foi descartado muito cedo. Ao saltar da pista, ele atingiu a aeronave e causou a ruptura de uma linha de T-Stoff. Isso fez com que o motor parasse, e Piols foi forçado a planar para um pouso de emergência. Pilotos na base aérea assistiram enquanto seu amigo batia seu Comet. Correndo para ajudar, encontraram uma cena horrível. Na cabine, Joseph Piols estava ensopado com o corrosivo T-Stoff. Seu braço direito havia sido dissolvido completamente. O outro braço,
bem como sua cabeça, estavam ensopados. O melhor amigo de Peierls, Major Wolfgang Speta, ordenou a todos que não estivessem diretamente envolvidos na operação de recuperação que deixassem a cena imediatamente, enquanto ele, silenciosamente, esperava que o acidente tivesse matado instantaneamente Peierls, ou pelo menos o tivesse deixado inconsciente. O tempo de ataque era curtíssimo, apenas alguns minutos antes que o motor se apagasse, transformando o avião em um planador indefeso. Muitos pilotos sequer chegaram a enfrentar o inimigo, vítimas de acidentes no solo ou na aterrissagem brutal sobre o esqui retrátil. Apesar de todo avanço tecnológico, o ME-163 derrubou apenas alguns bombardeiros aliados e acabou entrando para a história não como uma arma decisiva, mas como um símbolo da pressa desesperada do Terceiro Reich em buscar soluções milagrosas para uma guerra já perdida. Hoje, o Comet é lembrado como uma das máquinas de combate mais ousadas e perigosas já construídas. Um foguete tripulado que mostrava tanto o potencial quanto os limites da engenharia bélica alemã. Espero que tenham gostado da história do ME-163. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Você também pode ver o ME-163 de pertinho. Vocês viram aí um deles exposto no Museu de Gatow, que visitamos no nosso roteiro pela Alemanha. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta sua participação no próximo grupo, que visitará Gatow, Berlim, Nuremberg, Peenemünde, Colônia e tantos outros lugares da Alemanha marcantes. Aproveite também e participe da promoção da camisa. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!